Olá, sejam todos bem-vindos à nossa assistência espiritual online. Vamos iniciando assim esse atendimento espiritual, nos unindo aos nossos amigos espirituais responsáveis por essa assistência. E quando nós fazemos uma oração, colocando toda a nossa intenção, o nosso desejo, com certeza nós atraímos essa equipe espiritual que vem até nós, onde quer que nós estejamos, para nos trazer o reconforto dessas vibrações de fortalecimento e de sustentação. Então, assim é que eu convido a todos a fecharmos os nossos olhos, mentalizarmos a figura do nosso Mestre Jesus aqui conosco. Vamos mentalizando Jesus, adentrando a porta principal do local onde nós estivermos, quer seja o nosso lar, o nosso local de trabalho, um leito de hospital, enfim, onde quer que nós estejamos, nós vamos atraindo com o nosso pensamento o nosso Mestre Jesus. E Jesus, de braços abertos, nos acolhe, nos envolve no seu amor, e nós pedimos, Mestre amigo, que possamos ter condições de recebermos o teu amor, a tua paz, essas energias benéficas nesse instante. Que possamos nos fortalecer no bem, na esperança, no amor, na paz. E que tenhamos a força e a coragem de vivenciarmos os ensinamentos do teu Evangelho. Nos ajude, Jesus, para que hoje possamos ter a serenidade para compreendermos as reflexões que a nossa querida Ana irá transmitir para cada um de nós. Que ela já sinta o amparo dessa equipe espiritual, a fortalecendo, a inspirando, para que ela possa passar tudo aquilo que ela preparou. E assim, fortalecidos, amparados, por toda essa equipe, nós vamos iniciando essa assistência, oferecendo a Jesus, oferecendo a Deus, a todos esses amigos espirituais que estão aqui nos amparando, a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre. Para a reflexão de hoje, eu começo com uma pergunta, né? Quando nós vamos a uma casa de oração, ou mesmo quando a gente busca pelas assistências espirituais, seja qual for a religião, o que é que estamos buscando? Além, claro, da comunhão com Deus, com nosso Pai, o que estamos procurando? Se a gente pensar, a gente está procurando por conforto, por amparo, consolo. Muitas vezes estamos buscando direção, mas acima de tudo, nós estamos procurando, buscando por cura. A cura das nossas doenças, das nossas vicissitudes, cura das nossas mazelas. Mas a gente muitas vezes esquece que para a gente alcançar essa cura, tem uma coisa muito importante que a gente precisa, que é acreditar. Acreditar em quê? Em mim? Estou aqui falando? Não, não necessariamente. Nós precisamos, acima de tudo, acreditar em Deus. Acreditar que Deus é a causa suprema de todas as coisas e que parte das suas atribuições é ser soberanamente justo e bom. E sendo justo e bom, não nos dá prova que a gente não possa superar. Não nos dá provas, obstáculos que a gente não possa vencer. Não nos castiga, e sim nos educa.
Este Deus que nos criou simples e ignorante, sim, mas com a força divina dentro de cada um de nós. Pai que nos deu o dom da vida e com ele a capacidade de lutar e de vencer as adversidades, a capacidade de sermos felizes. Nós precisamos acreditar nisso. Além de acreditar em Deus, nós também precisamos acreditar em Jesus, nos ensinamentos que ele nos trouxe. Alguém lembra, quando a gente pensa em Jesus, quando ele fazia as curas, o que ele costumava dizer? Jesus dizia: A tua fé te curou. Com isso, ele nos deixa claro que nós precisamos colocar a nossa ação, a nossa força, para que a gente possa superar ou conseguir aquela cura que a gente almeja tanto. A gente precisa colocar os nossos esforços para isso. Tem a passagem da mulher hemorrágica no Evangelho. Acho que a maior parte das pessoas já conhecem uma mulher que sofria de um sangramento contínuo, constante, incessante. Ela viveu com essa condição durante 12 anos da sua vida. Naquela época, as mulheres, quando entravam no seu período, elas eram consideradas sujas. Os homens não tocavam nelas. E ela, nessa condição de contínua de sangramento, a sua saúde era debilitada, ela não era uma saúde forte. Mas mesmo assim, essa mulher não deixou de trabalhar, enfrentou todas as adversidades na sua vida, mesmo sendo relegada, nunca conseguiu encontrar um companheiro na sua vida por conta da sua condição, e sozinha batalhou e buscou toda e qualquer oportunidade que ela pudesse, ela procurou pela cura da sua condição. Um dia, após esses 12 anos, ela soube que Jesus estava na região. Juntou todas as suas forças, uma mulher de saúde debilitada, e saiu em busca da sua cura. Ela acreditava que se ela chegasse ao menos próximo de Jesus, que se ela conseguisse tocar Jesus, ela conseguiria a cura. E assim ela enfrentou uma multidão, alcançou o manto de Jesus, tocou e imediatamente ela foi curada. Uma virtude saiu de Jesus e ela sentiu que ela tinha sido curada. Neste momento, Jesus pergunta para os seus discípulos quem foi que me tocou, e os discípulos, como é que eu vou saber? Com esse monte de gente que está aqui, com essa multidão, ela acanhada, se aproxima de Jesus e fala: Mestre, fui eu. E Jesus olha para ela e fala: Vai, filha, que a tua fé te curou. Outra coisa que Jesus costumava dizer quando ele efetuava suas curas: Vá e não peques mais. Não cometa mais o mesmo erro. Nessa frase, o que Jesus demonstra para a gente? Que a gente sempre pode recomeçar. Afinal, Jesus sabia e sabe o que vai no íntimo de cada um. E quando ele estava fazendo aquelas curas, quando ele se aproximava daquelas pessoas, ele já sabia o quanto que aquelas pessoas já haviam cometido de erros, o porquê deles estarem naquela situação naquele momento. E Jesus não nega a cura. Ele cura. E quando ele fala não peques mais, é como dizer, começa novamente, mas agora pelo caminho reto. E a gente lembra que no Evangelho a gente aprende que nós vivemos várias existências, que muitas das dificuldades que a gente encontra hoje foram plantadas por nós mesmos em algum momento no passado. Pode não ser um passado que a gente lembre hoje, mas de alguma maneira as nossas dificuldades hoje, de alguma forma, foram criadas ou plantadas por nós. E assim a gente vai vendo que com as várias encarnações que a gente vai enfrentando, a gente tem as oportunidades de nos transformarmos. E mais uma vez a gente confirma a misericórdia divina, não é mesmo? Com tantas as oportunidades que nós recebemos todos os dias. E não importa quantas vezes
quantas forem necessárias, nós sempre podemos recomeçar, olhando para o Evangelho, para os ensinamentos que a gente recebe, a cada dia, assim como o sol nasce todos os dias, nós podemos todos os dias começar um novo dia. Então, além de acreditar em Deus e acreditar em Jesus, tem algo ainda importante, que é acreditar em nós mesmos. Acreditar que somos capazes. Quando a gente lê ou escuta o caso da mulher hemorrágica, que é a dama da fé do Evangelho, parece algo muito distante. E há quem ache que é um conto. Mas se a gente passar a pensar e refletir, a gente tem casos mais próximos da gente. Vamos pensar, por exemplo, nos atletas, nos esportistas. Sim, se a gente pegar um exemplo, por exemplo, de um corredor, um maratonista, ele não nasce correndo. Esse ser, essa pessoa, acredita, em primeiro lugar, que ele pode ser um corredor, que ele está apto para correr. E com isso, acreditando que ele pode correr, ele começa a se preparar para isso. Ele cria uma rotina de exercícios ou trabalha com alguém que possa criar essa rotina para ele. Para quê? Para preparar o seu corpo para aquela tarefa, para que ele possa correr. E aí ele começa a se exercitar para ir preparando o corpo para conseguir chegar nessa meta. Além disso, ele cria o quê? Uma rotina alimentar, ele cria uma dieta que vai fazer com que o corpo dele esteja apto para aqueles exercícios, para que ele consiga correr. E com isso, ele faz o quê? Ele faz uma escolha de vida. Muitas vezes ele abre mão de vida social, ele não sai com os amigos, ele não bebe, ele não fuma, ele dorme cedo, ele acorda cedo e vive em função de se preparar para ser um maratonista. Aí chega o momento da competição. Como toda competição, só pode ter um primeiro lugar, não é verdade? Aquele atleta, após a competição, ganhando ou perdendo, ele não fica ali parado, se vangloriando se ganhou ou se lamentando porque perdeu. Não, ele começa novamente. Ele, mais uma vez, ele levanta e começa toda a sua rotina para vencer quem? A si próprio, para ficar melhor. Ele não desanima e nem se acomoda. Então, se a gente olhar a vida dos atletas, a gente pode perceber algo muito mais próximo da gente, que a nossa vontade é o que vai determinar as nossas conquistas. E, além, se não for pensar ainda no caso dos atletas, tem um caso, vocês podem pesquisar na internet. Tem um senhor australiano que chama Nick Vujicic. O nome é meio complicado, porque ele é australiano. Se vocês não ouviram ainda esse caso, ele nasceu com uma síndrome rara. Nasceu sem as duas pernas e sem os dois braços. Alguém pode imaginar a dificuldade de viver uma vida sem as pernas e sem os braços? Pois é, ele não desanimou. Obviamente, ele não teve uma vida fácil, mas ele pode ter vivido uma vida com algumas privações ou muitas, mas ele ainda assim não desistiu. Ele estudou, ele teve duas formações. Hoje ele é palestrante, claro, tentando levar a sua experiência de vida para que possa auxiliar outros. Tem uma família, tem 4 filhos, surfa, ou seja, ele não se deixou levar pela condição dele. E muitas vezes a gente acredita que a gente não é capaz. Nós nos acreditamos que não podemos suportar, superar, acreditamos que não temos força para vencer os obstáculos. Acreditamos que não podemos vencer os nossos defeitos. Quantas vezes nós paramos com assim, não, eu não consigo. Todo mundo já ouviu alguém falando, não, olha, por que que você não vai
fazer um exercício, aquela pessoa que está querendo perder peso, faz um exercício, vai te fazer bem. Ah, eu não consigo. Aquela pessoa que gosta de música, fala, eu adoraria tocar um instrumento. Aprende. Ah, não, eu não consigo. Nós colocamos as limitações a nós mesmos. Nós. Você pode pegar um exemplo, muitas vezes, uma mãe de família pede para o companheiro, para a companheira, abrir um vidro de azeitona, por exemplo. Ai, não tenho força, abre para mim. Mas se o filho dela, de 12, 15, 20 quilos, ficar doente, ela carrega aquele filho por quilômetros para chegar no hospital. Por quê? Porque ela quer. E tudo que a gente quer, a gente consegue. Então, se a gente acreditar, acreditar em Deus, nós temos a centelha divina dentro de nós. Lembrar que Jesus disse que vós sois deuses, que podereis fazer o que eu faço e muito mais. Claro que nós não seremos deuses, afinal de contas, Deus é o Criador e nós a criatura. Mas nós sim podemos e seremos seres de luz no futuro. Nessa caminhada, a gente já pode começar a se superar, começar a vencer o grande inimigo que existe dentro de nós, a nossa falta de fé, a nossa falta de fé em Deus. Deus nos deu tudo o que a gente precisa para superar as nossas dificuldades. A nossa falta de fé em Jesus, quando diz que nós somos capazes, e a nossa falta de fé em nós mesmos. A fé que a gente de enfrentar os nossos desafios todos os dias, para nos tornarmos seres humanos melhores e fazer crescer dentro de nós o reino do nosso Pai, como disse Jesus. Precisamos lembrar que nós nos moldamos a cada existência, nascemos e renascemos a cada encarnação, vamos nos tornando mais fortes e melhores, se acreditarmos que somos capazes. Tem um pequeno conto de uma águia. Era uma águia muito bela, muito linda, que voava pelo céu com grande liberdade e graciosidade. Ela era conhecida pelas suas habilidades de caça, pela sua força, e todos que olhavam para ela achavam aquela maravilha, acham que beleza, aquele ser com tanta autonomia. Um dia, essa águia foi capturada por um caçador que colocou ela dentro de uma gaiola de ferro. A águia se viu presa e desesperada, ficou tentando encontrar uma maneira de sair da sua prisão e poder voar livremente mais uma vez, mas aos poucos ela foi perdendo essa esperança. Ela olhava para as outras águias voando pelo céu e sentia uma tristeza enorme. Um dia, um pequeno corvo veio visitá-la. Olhou para ela na gaiola com curiosidade e perguntou: o que você está fazendo aí presa nessa gaiola? E ela contou para ele que ela foi capturada, que ela não conseguiu sair, contou, e ele olhou para ela com grande compaixão, falou assim: puxa, você é uma águia. As águias nasceram para voar livremente. É uma pena que você esteja presa aí. E saiu, foi embora. Aquelas palavras do corvo deram para ela um raio de esperança. E ela começou a se concentrar nas habilidades que ela tinha. E usando toda a sua força, ela se jogou contra aquela gaiola e a gaiola caiu. E com as suas garras afiadas, ela conseguiu finalmente romper e sair da gaiola e voar livremente. Ela voou em torno daquele corvo que estava ali perto, agradecendo a ele. E naquele dia, aquela águia aprendeu uma lição valiosa, que nunca se deve desistir. Mesmo quando tudo parece perdido, não devemos desistir. E ela também aprendeu que a ajuda pode vir de onde a gente menos espera, até mesmo de um corvo que ela não conhecia. E no nosso caso é a mesma coisa. Muitas vezes a ajuda vem de um estranho. Você passa na rua, alguém olha para você e decide dizer para você: isso não vai te fazer bem, meu filho.
Às vezes a ajuda está dentro de casa e a gente não dá ouvido, porque a gente já ouvimos aquela história que santo de casa não faz milagre. Faz se a gente permitir, se a gente abrir o nosso coração, se a gente acreditar que a gente consegue. Faz. Deus coloca no nosso caminho muitas janelas quando as portas parecem fechadas. Então, que a gente possa ter um pouquinho da mulher hemorrágica, a dama da fé, a força que ela teve. Ou como os atletas, a vontade e a determinação do Nick, do australiano, que mesmo sem os braços, sem as pernas, optou por viver, que não desistamos, estejamos sempre dispostos a recomeçar. Independente do que possa ter acontecido, a gente precisa levantar. Lembrar que no Evangelho a gente tem que, o Kardec define nos espíritas, ele diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos seus esforços que emprega para domar as suas más inclinações. O que quer dizer que não quer dizer que a gente vai conseguir, mas que a gente não vai desistir, que a gente vai continuar tentando. Se não foi hoje, vai ser amanhã. Se não for amanhã, vai ser depois de amanhã. A gente pode. É sempre tempo de refazer os nossos caminhos, é sempre tempo de abandonar condutas que estejam machucando a mim ou aquele próximo, ferindo aquele próximo que a gente tanto ama que está ao nosso lado. O José Carlos de Luca fala no seu livro Jesus, Amigo, que é tempo de deixar o coração mais leve, de andar pela vida esquecendo as mágoas, largando as críticas, de julgamentos, colocando mais doçura nas palavras e na pureza do olhar. A gente não precisa ficar remoendo os nossos erros, nós não precisamos contar as pedras que a gente tropeça no caminho, e sim levantar e olhar para elas para que a gente não caia novamente, nos libertar dos nossos erros e começar de novo. Jesus disse isso: vá e não peques mais. Lembrar todos os dias de alimentar dentro de nós a nossa fé em Deus, em Jesus, nos seus ensinamentos, e alimentar a sua fé em nós mesmos, a nossa fé, esperando e trabalhando para que a gente possa ouvir dentro de nós um dia Jesus dizendo que a nossa fé nos salvou. E naqueles momentos que a gente sentir que a nossa força não vai conseguir, que a gente não tem força para superar, sempre tem aquele remédio, que é a oração. A oração, se a gente abrir os nossos corações, pedindo a força, o amparo, a sustentação, nós vamos receber. Claro que se a gente, sim, a gente está sempre sendo amparados, mas quando a gente se conecta com o Pai, abre o nosso coração pedindo a Ele o amparo necessário, nós temos a condição de enxergar esse amparo, de perceber e assim superar as nossas dificuldades. Então, que todos possam lembrar dos ensinamentos do Cristo, lembrar que nós temos condição de superar toda e qualquer dificuldade que aparecer no nosso caminho. Basta a gente acreditar. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. E com essas palavras de estímulo para recomeçarmos, os nossos corações se encheram de fé, de confiança, e vamos deixando que esse sentimento que está nos acalentando possa ser transmitido para toda a humanidade. É assim que eu convido a todos a entrarmos na sintonia do amor e doarmos esse melhor sentimento que nós temos para Jesus, para que Ele possa
com as nossas energias, com a nossa contribuição, envolver o nosso planeta no amor, na paz, na luz, no respeito, no perdão, no entendimento. Jesus querido, que nós possamos nos fortalecer no bem, que nós possamos nos lembrar das reflexões de hoje e, ao olharmos para nós, percebemos quanta potencialidade nós temos de crescer, porque somos filhos de um Pai de amor e de bondade, de justiça, de grande sabedoria. E é assim que nós podemos ser sempre úteis, estendendo a mão, levando o nosso pensamento de harmonia, de saúde, de paz. Que as nossas orações cheguem aos depressivos, aos desesperados, aos que perderam a vontade de viver, que eles possam sentir o amparo, o abraço, a força de Jesus, dando a eles o ânimo, a coragem para olharem para frente, para saberem que tudo vai passar e que Jesus está ao nosso lado. Que todos possamos desenvolver essa fé dessa mulher hemorrágica, que não titubeou um minuto, enfrentou tudo para ser curada. Vamos vibrando muita força, muita luz a todos aqueles que trabalham pelo bem, para que os obstáculos possam ser resolvidos, removidos e eles consigam auxiliar as criaturas necessitadas. Vibrar para que haja justiça social, para que todos os líderes e nações pautem as suas atitudes na ética, a todas aquelas regiões em guerras e conflitos, vibremos pela paz, vibremos para que ações humanitárias ocorram, levando auxílio a esses povos tão sofridos, que tiveram que abandonar os seus países e se refugiarem. A nossa força, a nossa vibração de coragem, de fé, e nosso desejo de que as guerras acabem. Vibremos por todos aqueles que estão retornando à pátria espiritual, que aceitem esse retorno e que possam continuar a sua trajetória. Aos que ficaram aqui, que o bálsamo da fé fortaleça esses corações na certeza de que a morte não existe e de que Deus nunca separa os corações que se amam. Pedimos a Deus que derrame as suas bênçãos sobre os nossos familiares, os nossos amigos, todos aqueles que nós sabemos necessitarem de uma vibração de saúde, de fortalecimento, de equilíbrio, que eles sejam envoltos nessas luzes amorosas. Vibremos por nós mesmos, que tenhamos essa força, essa coragem de perseverarmos no aprendizado e na vivência do Evangelho. Vibremos pelo nosso lar, que haja sempre harmonia, entendimento e paz. Pela nossa saúde, pelo nosso equilíbrio físico, espiritual e emocional. E assim, nós vamos ficando preparados para que esses amigos queridos derramem sobre a água que nós deixamos aqui esses fluidos salutares. Que essa água receba aquilo que nós necessitamos para nossa melhora. E assim que esses amigos se aproximam de nós, esses emissários de Jesus vêm derramar sobre nós as energias balsamizantes, esse passe, que são energias de amor, de saúde, que nós vamos recebendo desses amigos queridos. Vão restaurando o nosso ânimo, a nossa coragem, a nossa alegria de viver. Essas energias são tão intensas que são capazes de substituir as células doentes por células saudáveis, de harmonizar o funcionamento do nosso organismo físico, do nosso corpo espiritual, de fortalecer a nossa mente,
de balsamizar os nossos sentimentos. E essa cúpula de luz que nos envolve, que nos abastece, é tão poderosa. E nós podemos ficar com ela através da firmeza dos nossos pensamentos, das nossas orações diárias, da prática do Evangelho no lar. Nós vamos mantendo firmes essas energias, nos sustentando, nos alimentando até uma próxima oportunidade. Que Deus, o nosso Pai, possa nos envolver nessa vibração de coragem, de esperança. Que possamos ter sempre essa força firme de recomeçarmos. Não importa se cairmos, o importante é que nós estamos experimentando, nos esforçando para chegarmos ao nosso destino, de sermos espíritos de luz. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós nos despedimos deste encontro com a certeza de que permaneceremos amparados por essa equipe querida. Graças a Deus.